E aí, gente, boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar ao vivo nessa terça-feira. Vem chegando porque é semana de Sul-Americana pra Cruzeiro e Atlético. Ontem, inclusive, teve vitória do Galo no Campeonato Brasileiro. Já já a gente fala disso porque vamos começar com a notícia do dia. Rolou a pulada de muro. Dudu mudou de Lago da Lagoa, é oficial. Sai da Toca da Raposa, vai pra Cidade do Galo. A gente vai pra Arena MRV, onde está a Maria Cláudia Bonucci, pra contar tudo sobre esse acerto. Bonucci, boa tarde pra você. Tudo bem, Maurício? Boa tarde para você também, todo mundo tá com a gente. É isso, né? O Galo anunciou o Dudu no fim da manhã de hoje, inclusive em um dos posts aí desse anúncio, o Galo utilizou a foto da comemoração do gol do Dudu que decretou o rebaixamento do Cruzeiro lá em 2019. O Dudu assinou com o Atlético até dezembro de 2027. Ele topou reduzir o salário para ir para o Atlético, mas não abriu mão do tempo de vínculo, né? Que é exatamente o mesmo que ele já tinha com o Cruzeiro. O Dudu ele só pode estrear pelo Galo a partir do dia 2 de junho, que é quando reabre, né, a janela de transferências, e vai reencontrar no clube muitos ex-companheiros de Palmeiras, como o Rony, o Scarpa, o Gabriel Menino, o Vitor Hugo, enfim. Hoje mais cedo, o Dudu já tinha falado em uma entrevista à Rádio Itatiaia que esse acerto com o Atlético estava muito próximo. E nessa entrevista ele também falou sobre a relação que ele tem com o técnico Cuca, com quem também trabalhou no Palmeiras. Diz que é uma relação de muito carinho, né, que ele tem com o treinador, e isso certamente pesou na escolha do Dudu pelo Atlético. Ontem, lá em Caxias do Sul, antes do jogo pelo Brasileirão, o Cuca também falou sobre o Dudu. Vamos ouvir. O Dudu, ele já trabalhou comigo no Palmeiras, já trabalhou comigo no Cruzeiro. É um jogador que eu tenho muito apreço como pessoa e como jogador. Eu acho que ele tem muita lenha ainda para queimar, joga em diversas posições. É um jogador inteligente, um jogador técnico e de força. Dudu, eu acho ele um baita jogador. O Atlético ainda abriu uma enquete nas redes sociais para definir qual que vai ser a camisa do Dudu pelo Galo. Agora, o Dudu também deu a versão sobre a saída do Cruzeiro, né, Bonucci? Deu sim, Maurício. Ele disse que a saída dele do Cruzeiro foi acertada diretamente com o Pedro Lourenço em uma conversa que aconteceu na casa do dono da SAF do Cruzeiro. E que nessa conversa ele expôs, né, o desejo dele de não seguir no clube porque, segundo ele, não tinha mais ambiente depois de ter sido afastado dos treinos. Ele também negou que tenha pedido em algum momento a demissão do técnico Leonardo Jardim, mas admitiu que ele errou no time, no momento correto de expor a insatisfação dele com o banco de reservas que aconteceu naquela entrevista depois da partida contra o Palestino pela Sul-Americana, depois de uma derrota do Cruzeiro, né? Também disse que saiu muito tranquilo do Cruzeiro, que não ficou nenhuma mágoa com nenhum dos dirigentes e só lamentou que o projeto dele no clube não deu certo, Maurício. Valeu, Bonucci, de um rival direto pro outro. Isso já aconteceu outras vezes, hein? Fred, Leonardo, depois a gente pode relembrar isso no Globo Esporte. Obrigado, Bonucci, bom trabalho. Vamos falar agora de ontem, essa vitória do Galo, 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Atlético venceu o Juventude por 1-0 fora de casa em Caxias do Sul. Vitória magrinha, mas super importante, tirou o time da zona de rebaixamento. Criamos muito, mas infelizmente a gente acabou não concluindo gol. Ser mais efetivos, caprichar um pouco mais. 25 finalizações, 20 delas dentro da área, muita coisa, muita coisa. Tá aí uma coisa que tem sido constante nas entrevistas do Galo depois dos jogos. E contra o Juventude ontem, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, não foi diferente. O Atlético criou oportunidades, mas esbarrava no problema antigo: colocar a bola na casinha. Quando foi efetivo, o Rony fez a festa. Tá na cara do gol, Rony! Lá dentro! Comemorou, deu pirueta e tudo mais. Só que o VAR anulou por impedimento dele. Na bola parada, o Galo tentava abrir o placar. Ensaiou com essa cobrança de escanteio perigosíssima do Scarpa. Que é isso, Brasil? Rapaz! E foi o próprio Scarpa quem abriu o placar na cobrança de falta. Lá dentro! Gol! Lá atrás, o Juventude também teve suas chances de gol. Everson, batido na jogada, precisou contar com a ajuda do Rubens. Quando tava no gol, voou pra pegar esse chute do Gilberto. Foi lá no terceiro andar pra pegar a bola do Gilberto. O Galo poderia ter ido pro intervalo com uma vantagem maior, mas estava parando nas boas defesas do goleiro Marcão. E de novo naquela tal da falta de efetividade. Passa por todo mundo e vai pra fora! A gente se fechou, fizemos um grande jogo, tivemos até a oportunidade de ter matado ainda no primeiro tempo. Nossa finalização, ela ainda
tem que melhorar, né? É um jogo para você fazer o segundo, quem sabe o terceiro gol e não sofrer como a gente sofreu no final. Pois é, o Galo voltou pro segundo tempo tendo a chance de fechar o jogo. Não fechou. E foi o Juventude quem ficou mais próximo do empate. Chegou a fazer o gol, que foi anulado por mão do Enio no início da jogada. O Juventude continuou em cima. Nessa furada do Enio dentro da área, a bola pegou na mão do Natanael e o juizão deu pênalti, que já estava ali prestes a ser batido. Mas não foi. O Enio estava impedido. Impedimento marcado! Pênalti anulado! Para parar o Juventude, o Júnior Alonso usou até uma tática de outro esporte. Opa, é judô! É judô! E bom vazar, o que o juizão vai dar? Amarelo para ele. Na última chance do Juventude do jogo, o Everson fez o que sabe fazer muito bem para garantir a vitória do Galo. O Galo tem goleiro! João Marcelo quase ampliou o placar, mas ficou assim. 1-0 e o Atlético volta a vencer fora de casa pelo Brasileirão depois de 8 meses. Enaltecer o grande jogo que a equipe fez, né? Jogando bem e conseguindo essa vitória fora de casa, valorizar aí o adversário. Esse ano não perdeu aqui, então ele é muito forte, a gente venceu. Após uma vitória do Atlético, 1-0 para cima do Juventude fora de casa, que deixou o Atlético na 10ª colocação do Campeonato Brasileiro e, claro, com aquela alegria de voltar a vencer depois de tanto tempo sem vencer fora de casa como visitante o Galo, né? Desde 1º de setembro do ano passado. Bom, jogadores já estão em Porto Alegre, saíram de balaio, direto de Caxias para Porto Alegre. Hoje, no início da tarde, tem a viagem para Iquique. O Galo em voo fretado, onde na quinta-feira enfrenta o Deportes Iquique, jogo válido pela Copa Sul-Americana. Técnico Cuca não vai contar com o Hulk. Junto com o departamento médico, a comissão técnica definiu que o Hulk fica em Belo Horizonte fazendo um trabalho de aprimoramento físico, fortalecimento muscular, ele que apresentou um desequilíbrio e ainda vem de uma recém-curada lesão na coxa, fica então em Belo Horizonte, dando aquele trato final nesta lesão para ficar 100% aí na sequência de jogos que o Galo tem até a parada para o Super Mundial. Em compensação, Júnior Santos está com a delegação, foi ontem à noite para Porto Alegre, se juntando à delegação que vai enfrentar o Iquique no Chile. Deve ter alguns poucos minutos, o Cuca já disse, longe de ter possibilidade de jogar os 90 minutos, tá? Agora, CJ, pra gente arrematar a situação do Dudu, o Galo ainda não confirma a contratação, mas o jogador já faz exames médicos a partir desta terça-feira em Belo Horizonte para poder assinar contrato com o Atlético. Em breve, o Dudu vai sim ser anunciado oficialmente no Galo, caso evidentemente não tenha nenhuma intercorrência aí nesses exames, beleza? Um abraço e amanhã eu tô de volta trazendo mais do Galo aqui no 98 Esportes. Fica ligado, até lá. Para fechar o vídeo, quero contar que Cuca é radicalmente contrário à chegada de William Arão. Pelo que eu senti conversando com uma pessoa do departamento de futebol, dá para arriscar o nome do Arão, das possibilidades de reforços do Galo para metade do ano, mesmo diante de toda a especulação que existe na imprensa mineira. O atleta está desempregado, não, está prestes a ficar desempregado, o contrato dele no Panathinaikos se encerra em junho, o Arão tem sido sugerido para vários clubes brasileiros. O Atlético até chegou a conversar para tentar entender as condições do negócio, para saber quanto o Arão desejaria, mas diante do veto do Cuca, o Galo decidiu recuar e saiu da parada. Cuca entende que há a necessidade da contratação de um volante mais jovem, com mais intensidade, com mais pegada. Aí você deve se perguntar, mas Nicola, e o Dudu que está sendo contratado? Esse é um caso completamente diferente, mesmo com a mesma idade do Arão e com intensidade inferior àquela que o Galo poderia ter. É jogador de confiança do técnico. Cuca e dirigentes do Galo andaram batendo cabeça e tendo algumas quedas de braço em relação a reforços. Até por isso os dirigentes do Galo estão mais propensos a aceitar sugestões e pedidos do Cuca. Por isso o Dudu foi contratado e por isso dá para meio que descartar a contratação do William Arão. Só para completar, Thiago Mendes vive situação parecida a outro volante prestes a ficar livre no mercado, mas que enfrenta uma resistência interna exatamente por não entregar a mesma capacidade física que se espera de um volante. O nome do Matheus Fernandes, como eu contei para vocês, agrada em especial ao treinador atleticano, mas ele completou
nessa segunda-feira, seu 5º jogo pelo Campeonato Brasileiro, só poderia disputar mais uma partida antes de uma eventual mudança para o Galo ou qualquer outro clube brasileiro.